Tamo junto. E eu quero começar dando as boas-vindas a você que teve coragem de ir além no conhecimento sobre os arquétipos e buscar uma informação real, uma informação verdadeira. Abrir mão daquela galera falando um monte de asneira, falando um monte de coisa que não faz ideia do que é. Simplesmente um copy-cole do conteúdo de alguns gringos. Antes de mais nada, quero te questionar por que algumas marcas são tão memoráveis, enquanto outras marcas são esquecidas facilmente. Você sabe muito bem, você tem um celular da Apple, muda muita coisa, você sabe que é Apple. A galera reconhece a maçã, é um conceito. Você vai ter uma televisão, a LG, a Samsung, são grandes marcas. Eu que trabalho com a fotografia, a Canon, a Sony, você reconhece quando existe o potencial de conceito e não simplesmente de um produto sendo vendido para um uso. Eu sou o Matheus, fotógrafo há mais de 8 anos, trabalho com desenvolvimento pessoal e estudei durante 4 anos de forma focada sobre arquétipos para o desenvolvimento pessoal e não somente para a construção de uma marca, não somente para você postar no Instagram algo bonitinho. A nossa Masterclass, que mudou o nome, não é mais imagem estratégica. A nossa Masterclass 12MA, as 12 máscaras arquetípicas, ela está aqui como forma de mostrar quais são os arquétipos. Como nós construímos esse personagem ou essa vivência para que o nosso público de fato veja um posicionamento de imagem memorável, que faça com que você seja reconhecida pelos seus seguidores dos seus seguidores e por aí você consiga ter uma marca forte vendendo seus serviços pelo preço que você acha justo e que você, além disso, consiga desfrutar a sua vida com tranquilidade, sonhando acordado. Que merda ficou isso. A gente corta. O que acontece é o seguinte, o meu primeiro passo aqui é mostrar pra vocês o quão errado foi o conhecimento de arquétipos que vocês consumiram até aqui, ou, claro, mostrar pra você que tá chegando pela primeira vez num conteúdo sobre arquétipo, um conteúdo forte, um conteúdo real e verdadeiro, o que é e como você vai utilizar ele dentro de um posicionamento de imagem. No final da 12MA, você vai conseguir identificar quais são os 5 principais fatores que influenciam no seu posicionamento de imagem e que faça você ter esse posicionamento de imagem fora da curva, além da expectativa, ou muito mais, aquilo que o seu cliente, antes de falar o seu nome, ele sabe que é de você que ele precisa. Se ficou bom, hein? Vocês vão ter acesso aqui embaixo na nossa plataforma a um PDF que eu construí de forma simples, rápida e prática para você relembrar o conteúdo da nossa Masterclass. É lógico que ao longo do tempo você vai precisar dele para se amparar nos arquétipos e conseguir fazer o uso de todas as informações que eu tô passando aqui. Vamos lá. O primeiro passo é explicar para vocês o que é um posicionamento de imagem, ou o que é o poder da imagem. Para mim, Matheus, uma combinação de fatores vai fazer com que você defina um propósito para o seu negócio. Público-alvo, ferramentas, comunicação verbal e comunicação visual. Além disso, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal é a chave para que você consiga unir todo o restante e fazer com que o seu trabalho faça sentido para quem assiste. Tendo em mente esses pontos, precisamos discorrer uma estratégia para alcançar o seu objetivo. O primeiro passo dentro dessa estratégia a gente vai chamar de público-alvo. Você precisa ao menos responder 3 perguntas para definir qual é esse público. Então, aqui vai as perguntas e você anote e responda a elas. Quais os principais desejos desse público? Quais os principais desafios dele para chegar em seus desejos ou conquistar os seus sonhos? E quais são os resultados que essa pessoa já tem? Além do público-alvo, nós vamos seguindo para a parte sobre as suas ferramentas. Entender o que de fato você faz trará consciência sobre qual problema você poderá resolver desse público. Como descobrir o que você realmente oferece? Receba e analise o máximo de feedbacks dos seus clientes. Ali você terá informações valiosas. É lógico que para você receber feedbacks, você precisa trabalhar. Então, o meu primeiro
conselho, se é que a gente pode chamar assim, é que você faça alguns trabalhos sem remuneração. Porra, na minha época, quando eu comecei a faculdade, eu tinha um medo absurdo de ter que fazer estágio não remunerado. E, cara, chegou na vida adulta e foi necessário que eu fizesse alguns trabalhos para que eu tivesse experiência e conectasse com as pessoas, para aí sim ter feedbacks do que eu faço e as pessoas sentirem confiança no que eu sou capaz de fazer. Depois disso, o que os seus clientes costumam conquistar após consumirem o seu produto ou contratar o seu serviço? Essa pergunta fará com que você defina, de fato, o que você é bom, aquilo que você consegue resolver para o seu cliente. E a última pergunta a ser respondida é: qual o motivo levou o seu cliente a comprar de você? Dessa forma, você terá ali total identificação do que é o seu diferencial. Depois de entender quais são as suas ferramentas, nós vamos entrar num processo que eu chamo de CV ao quadrado. Aqui nós falaremos sobre a comunicação verbal e visual. Alinhar isso é um ponto extremamente importante para que você consiga externalizar tudo aquilo que você sabe que existe de potencial dentro de você, mas que as pessoas ainda não conseguem ver ou ouvir. O ser humano busca por coerência e faz pré-julgamentos de tudo o que puder de forma visual e auditiva. Temos então 3 práticas que farão você alinhar a sua comunicação. Defina quais são os seus valores inegociáveis. Para Matheus, família é o maior valor inegociável. Tenha um visual coerente com as falas e linguagens usadas. Aqui eu tô de pretinho básico, você tá assistindo essa aula, eu tô todo despojado na sala de casa, para você se sentir confortável também e entender que esse conteúdo é um conteúdo leve, para nós iniciarmos e termos uma base. Não faria sentido eu estar aqui para vocês vestido de terno e gravata. Isso não faz o menor sentido. Quebraria minha comunicação. Então, o visual, ele vai dizer muito, alinhado à linguagem que você usa. Matheus, a linguagem, a forma como eu falo. Sim, imagina Matheus vestido de terno e gravata num ambiente dentro de casa, com sofás, almofadas, falando: é nós que voa. Não combina. Além disso, use cores e roupas que demonstrem determinadas emoções que condizem com o seu posicionamento. Eu uso preto, o preto potencializa a minha fala. O preto, ele não é neutro, entendam isso, mas ele é um potencializador. Tem força, tem poder. Se eu tivesse de branco, talvez não traria o mesmo resultado. Se eu tivesse de azul, não iria trazer o mesmo resultado. Eu não quero tanta pacificidade, entende? Então aqui, responda, use e faça isso na prática e você vai ver a diferença na hora de conversar com o seu público. Se ficou bom, hein? Agora você vai entrar no famoso mundo arquetípico. Matheus, o que é arquétipo? Pensa num personagem de desenho. O super-homem, se você respondeu que ele é um mago, você errou. Se você respondeu que ele é sábio, você errou. Se você respondeu que ele é um herói, parabéns. Super-homem, ele é um herói. Ele salva as pessoas. Isso nós vamos chamar também de arquétipo. Nesse momento, daqui pra frente, você vai ter entendimento de que as coisas vão complicar muito na principal diferença entre arquétipos e estereótipos. Mas aguarda um pouquinho que a gente vai falar nisso em outro momento, num outro treinamento ou em alguma outra aula. O arquétipo, ele está pré-definido dentro da sua cabecinha. Então, se falou herói, você vai associar alguns dos personagens de filme da Marvel, da DC ou de algum universo em que você compreenda um herói. Matheus, princesa então é um arquétipo? Calma, a princesa ela seria um conjunto de arquétipos. Veja bem, depois a gente fala disso. Dentro dos arquétipos, nós possuímos ainda 3 grupos, diferenciando quais são os principais desejos desses arquétipos. Nós vamos percorrer por cada um desses grupos, mas eu não vou te explicar, porque aqui vai confundir muito a tua cabecinha. Fechou? Arquétipos relacionados ao ego, relacionados à alma e relacionados ao eu. Nós vamos ao primeiro passo e o primeiro arquétipo. Pega essa, você tem a fotinho no PDF, mas eu vou colocar ela aqui também. O inocente. O que acontece com o arquétipo do inocente? Vocês vão ver que eu defini quase como se fosse uma pesquisa de Google para vocês, entre lema, desejo principal, objetivo, maior medo, estratégia, fraqueza e talento. Vamos hidratar a garganta. E vamos para o primeiro passo, o lema.
Livre para ser você e eu. O arquétipo do inocente ele está conectado ao signo de Leão. Vou fazer essa conexão entre arquétipos e signos, mas saiba você que essa conexão ela vai ser firmada no nosso próximo treinamento e não nessa masterclass. Aqui é só para você ficar curiosa mesmo, tá bom? Livre para ser eu e você, ou você e eu. O inocente ele acredita que está tudo bem. Então o seu desejo principal é chegar ao paraíso. É a pureza, é a inocência. Por isso nós conectamos a infância, a criança. O maior objetivo do inocente é ser feliz. Então não importa qual é a dor, não importa qual é o caminho, não importa como será a jornada. O que importa é a felicidade e a busca por essa felicidade. O maior medo do inocente é ser punido por ter feito algo de ruim ou errado. Porque, vamos combinar, quando você é criança, os seus pais brigam com você e você nem entende o porquê. Você ainda está definindo o que é um conceito de certo e errado. Isso é muito importante para você fazer essa movimentação acontecer dentro do seu universo interior e se alinhar com o arquétipo do inocente. A estratégia do inocente é fazer as coisas certas. Se o maior medo é ser punido por fazer algo de ruim, então, logicamente, dentro dos seus passos você vai ser aquela pessoa super correta, aquela pessoa que busca pelo melhor, pelo benefício e não fazer o mal aos outros, tá bom? A maior fraqueza do inocente é a chatice, por toda a sua ingenuidade. É aquela pessoa que ela não entende que o mundo possui um resto de maldade e que pode fazer mal para ela. Então, pessoas que estão muito no arquétipo do inocente costumam ser enganadas facilmente. O maior talento do inocente é ter fé e otimismo. Vamos para o próximo arquétipo, que eu defini que seria o homem comum. O lema do homem comum: todos os homens e mulheres são iguais. Eu deixei uma fotinho aí que é uma fotinha bem básica, né, de pessoa padrão, de como você se veste, de como você pode reagir. E o desejo central desse homem comum é a ligação com os outros. Eu colocaria aqui que o princípio, além desse desejo central, do homem comum é o pertencimento. É fazer parte de um grupo, fazer parte da sua sociedade. Então, olha ali, o objetivo: fazer parte. O maior medo: ficar de fora ou se destacar da multidão. O homem comum ele não quer ser único. Então a estratégia dele é desenvolver sólidas virtudes comuns, que sejam para a Terra, num todo, ou o contato do dia a dia, o contato com as pessoas do seu cotidiano. A maior fraqueza do homem comum é se perder. É deixar de lado a verdadeira essência dele para fazer com que ele viva o mundo do outro e pertencer àquela realidade. O maior talento do homem comum, que conecta com o signo de Virgem, é o realismo, é a empatia e a falta de pretensão. Ele se torna simplesmente mais um. Então, a sua maior ferramenta é estar de acordo com a realidade. O próximo arquétipo é o arquétipo do herói. Qual é o lema do super-herói? Onde há uma vontade, há um caminho. Não importa a dor, não importa o sofrimento, a tristeza, a angústia, o desejo do herói continuará sendo provar o valor para alguém através de atos corajosos. O objetivo do herói é ser especialista de um modo em que ele melhore o mundo. Então, a especialidade do Superman, ele é imbatível. É o homem de aço. E ele melhora cada vez mais em ser, para que o mundo seja um lugar mais seguro. O maior medo de um herói é a fraqueza, é demonstrar vulnerabilidade, é demonstrar ser um covarde, não estar pronto para a luta. A sua maior estratégia é ser tão forte e competente quanto possível. O que ele tem de melhor é conseguir associar as necessidades e simplesmente praticá-las. A maior fraqueza de um herói é a arrogância. Sempre precisando de mais uma batalha para lutar, o herói acredita que não existe nada nem ninguém melhor do que ele. Lembrando que isso é uma fraqueza, né? Então, porra, se você é herói e tá num nível bad vibes,
porra, aí você vai ser arrogante mesmo. Agora, se você é um herói em equilíbrio, essa fraqueza ela fica distante de você. O maior talento do herói, então, é a sua competência e coragem. Passando para o próximo arquétipo, nós vamos chegar no cuidador. O lema do cuidador é: ame o próximo como a si mesmo. Pô, já ouvi essa frase em algum lugar que não foi aqui. Muitos de vocês também provavelmente já ouviram essa frase. O desejo central do cuidador é proteger e cuidar dos outros. O cuidador está conectado ao signo de Libra. Bom, e vocês vão ver a imagem aqui agora do principal cuidador, cuidadora que nós conhecemos durante toda a nossa vida. A mãe, a maternidade, a mãe, o cuidador, a cuidadora. O maior desejo é proteger e cuidar dos outros. Você conhece alguém que protege mais do que uma mãe? Veja bem antes de responder essa pergunta. O objetivo do cuidador é ajudar os outros, é estar à disposição. O maior medo é viver o egoísmo e a ingratidão. A estratégia do cuidador é fazer as coisas para os outros, é se preocupar com o bem do próximo. Logo, a maior fraqueza do cuidador, além de ser explorado, é ele não cuidar de fato dele mesmo. O talento do cuidador, talento nato que nasce com ele, é a compaixão e a generosidade. Eu vou dar um tempo para você agora entender. As coisas estão fazendo sentido na sua cabeça? Você já tinha essa base sobre arquétipos? Aqui nós estamos dando um panorama geral, para que você não chegue cru, nem crua, no nosso próximo nível. O nosso próximo nível, obviamente, você entenderá sobre rotinas, você entenderá sobre costumes, condições e até mesmo a psique dentro de cada ser humano quando dentro de uma estação arquetípica. Então vamos seguindo para o explorador. O lema do explorador é: não me cerque, eu quero viver, eu quero explorar. O desejo central é a liberdade de descobrir quem é através da exploração do mundo. O desejo central do explorador é descobrir quem ele é através da exploração do mundo, da descoberta de novas culturas. O objetivo dele é experienciar um mundo melhor, mais autêntico e mais gratificante na vida. O explorador ele tem uma busca intrínseca pela... Ele tem uma ambição cultural. O explorador ele sente essa necessidade. O seu maior medo é ficar preso na conformidade, no vazio interior. A sua estratégia é viajar, procurar novas situações de vida e experimentar coisas novas, sempre fugindo do tédio. A maior fraqueza de um explorador é perambular, sem destino, tornando-se um desajustado. O talento de um explorador é a autonomia, a ambição e a fidelidade ao que vem da sua alma. Lembrando que o explorador é um arquétipo que tem uma busca não só cultural, mas também espiritual. Fechado? O nosso próximo arquétipo é o rebelde. O seu lema é: as regras são feitas para serem quebradas. O seu desejo principal, eu coloquei vingança porque quando meio desbalançado, o rebelde quer sim uma vingança, mas o principal é a revolução. A construção de novas estruturas, um alinhamento forte para que aquilo seja verdade. O seu objetivo é derrubar o que não está funcionando. Então, logo, se tem um governo que não presta, o rebelde ele é o primeiro a olhar para a estrutura e dizer: isso não funciona, vamos revolucionar. Vamos fazer algo novo, mas sempre prezando por uma estrutura, quando em equilíbrio. O maior medo do rebelde é ser ineficaz, ser impotente. Se ele preza por uma estrutura e ele não consegue criá-la, ele vai estar se cagando, cara. A maior estratégia do rebelde é interromper, destruir, chocar o mundo, fazer diferente. Por isso muitas pessoas confundem o rebelde com o aquariano. Mas de fato aqui o explorador é o aquariano, o que a gente falou agora há pouco. O rebelde, ele sim, é o capricorniano. Vou bugar a cabecinha de algumas pessoas que sabem o mínimo de astrologia, mas não se preocupe, quando você der o próximo passo,
Eu vou te explicar com todas as palavras e todas as letras para você não confundir mais esses arquétipos. A maior fraqueza do rebelde é cruzar para o lado negro do crime, né? A gente fala ali que é a confusão entre liberdade e libertinagem. O rebelde, se não bem estabilizado, ele vive em pró da anarquia. O maior talento do rebelde é ser ousado, é viver em liberdade. Finalizando o arquétipo do rebelde, nós vamos entrar para o tão falado arquétipo do amante, a amante. Nossa, o tanto de gente que eu vejo no Instagram, o tanto de gente que eu vejo no LinkedIn, pessoas que vivem, influencers, pessoas que vivem a vida fora da caixinha também, fora das redes sociais, buscando conectar com o arquétipo do amante, o amante. E não conseguem. É imenso. Então você que tá aí agora e tenta dominar os arquétipos sem saber qual é o seu arquétipo de afinidade, para com isso que tá feio e vai ficar feio. Vai ficar feio. A nossa aula hoje, nossa masterclass, eu tô falando pra você sobre as máscaras. Nós vamos quebrar esses estereótipos depois. Então pensa bem no que vocês estão fazendo. Pensa bem. O arquétipo do amante, ele possui um lema. Você é único. Você é único. Você, o outro. Porque o desejo central dele é intimidade e experiência. É a conquista. É o jogo da conquista. É o jogo do charme. O objetivo do amante é estar em um relacionamento com as pessoas no trabalho, no ambiente que eles amam, com a família. É ter um bom relacionamento, veja bem. Não é somente sobre sexualidade. Veja bem. Cuidado. O maior medo do amante é ficar sozinho. É ser invisível. É ser indesejado, mal amado. Pensa só, você tratando o outro como único, como exclusivo, o outro te trata como mais um na fila dos contatinhos. Pífio. A gente vai então para a estratégia do amante, que é tornar-se cada vez mais atraente física e emocionalmente. Uma pessoa estável, emocionalmente segura, uma pessoa que tem um corpo tanto quanto escultural, e aí eu não vou poupar palavras, eu sei que vai ter gente aqui reclamando até umas horas e que talvez isso seja um problema, mas um corpo escultural, a gente passa por um processo aí que vai doer algumas pessoas. E vejam uma foto antes e depois de Matheus aqui, vou deixar bem claro, esse post está no meu Instagram. Então, escultural pra mim é quando você de fato consegue modelar o seu corpo. Se você tem excesso de gordura, excesso de peso, você precisa tratar isso ou aqui dentro, ou primeiro do lado de fora. Entendendo que não está bom. Fechou? Então, a maior fraqueza do amante é não conseguir agradar os outros, correr o risco de perder a sua identidade externa. Porque o que os olhos não veem, o coração não sente, não é mesmo? O talento do amante é ser aquela pessoa apaixonante, intensa, valorizada, que tem compromisso com o outro. Aquela pessoa que é fiel à vida. O amante caiu em um conceito muito, muito zoado da palavra, cara. Não vou falar zoado porque escrachou mesmo essa merda, tá bom? E aí a gente vai pro próximo arquétipo, o arquétipo do criador. O lema dele é: se você pode imaginar algo, isso pode ser feito. O amante tá conectado ao signo de Escorpião. Paz e amor. O criador tá conectado ao signo de Peixes. Se você pode imaginar algo, isso pode ser feito. O desejo central do criador é criar coisas de valor duradouro. Algo que fique para a eternidade. O criador também tem uma busca pela espiritualidade. Deixar uma marca eterna. Espiritualidade. Tem um livro aí que é eterno, né? Desde que o mundo é mundo, tá lá. Então, esse é o criador. Essa é a força, essa é a potência. O objetivo dele é realizar uma visão. Existe algo, eu penso, imagino, eu crio a minha realidade. Tem uma galera aí que entende de lei da atração que vai falar: pô, então esse sou eu, o criador. Tô criando a minha realidade. Isso aí, vai nessa vibe, segue seu caminho e tamo junto. O maior medo do criador é a visão ou execução serem medíocres. Ser algo afastado da perfeição. A estratégia dele é desenvolver a habilidade e o controle artístico. A arte é algo que fica.
desde que eternizado de uma forma muito bem feita. Então, a sua tarefa é criar cultura, expressar a própria visão e deixar aquele senso de caramba, eu sei quem foi essa pessoa. É só você olhar a fotinho que eu usei agora aqui nesse arquétipo. A fraqueza do criador é o perfeccionismo e ter soluções ruins para toda essa necessidade. O seu maior talento é a criatividade e a imaginação. Indo para a sequência do arquétipo do criador, nós vamos ter o tolo. O seu lema é: só se vive uma vez. Pô, não vou nem precisar fazer associação ao signo de Sagitário. O desejo central do tolo é viver para um momento em pleno gozo. O maior objetivo do bobo é iluminar o mundo com um momento espetacular, onde as pessoas parem e batam palmas para ele. Afinal, ele é o centro das atenções. O maior medo do bobo é se aborrecer ou chatear as outras pessoas. Afinal, o bobo ele tem uma alma jovial e uma alma de piadista, humorista. Você conhece alguém assim? A maior estratégia do bobo é jogar, fazer piadas, ser engraçado. Veja bem, traz um zoom aqui, eu mesmo nas edições. O bobo é muito mais do que um palhaço. E você só vai entender isso se você comprar o próximo treinamento. Só que o próximo treinamento ainda não tô vendendo. Em algum momento vai estar vendendo. Se você chegou aqui e ele já tá vendendo, você tem que comprar. O bobo ele é o palhaço, mas ele não é só palhaço, ele tem uma baita estratégia, cara. Que eu só vou explicar lá dentro. Quero nem saber. A maior fraqueza do bobo é a frivolidade, é desperdiçar tempo. Afinal, os palhaços e os piadistas perdem muito tempo rindo da própria piada, ao invés de buscar mais conhecimento. O maior talento do bobo, que nasce intrínseco, é a alegria. São aquelas pessoas divertidas que enchem o espaço, aquelas pessoas que são super descontraídas. Então a gente dá um pulo e vai pro oposto do bobo, que é o sábio. É o arquétipo que é definido pelo signo de Gêmeos. Para você que achava que o signo de Gêmeos era definido pelo arquétipo da fofoqueira, é melhor parar com isso aí. O lema central do sábio é: a verdade vos libertará. O maior desejo dele é encontrar a verdade. Então o sábio ele tem um foco muito grande, a longo prazo, de entender o que é a verdade. O seu maior objetivo é usar de toda a inteligência e a análise da vida para compreender o mundo lá fora. O sábio, se tivesse uma palavra que eu pudesse usar para definir esse arquétipo, seria empatia. O sábio, ele conhece o outro, como ele conhece a ele. O maior medo do sábio é ser enganado, ser iludido ou ser ignorante para algum assunto. Ter deixado passar ou escapar algum conhecimento e não ter dado ouvido às pessoas certas. A maior estratégia dele é buscar informação e conhecimento, para que ele faça uma autorreflexão e tenha compreensão dos processos de pensamento. Existe um livro que, se eu não me engano, o título é Como Pensar. Eu vou colocar aqui também para vocês como indicação, vou botar uma fotinho do livro, vocês vão achar ele depois. A maior fraqueza do sábio é poder estudar detalhes para sempre sem nunca tomar uma ação. Famosa procrastinação. Você estuda. Se você tá numa vibe baixa do sábio, você tá estudando, comprando curso, sem pôr em prática, um brinde a você. Você tá na baixa frequência do sábio. O maior talento dele, claramente, é a sabedoria, é a inteligência. A gente vai dar sequência no arquétipo do sábio e vai entrar no arquétipo do mago, que é um dos arquétipos que eu mais gosto de falar. E vou contar algo pra vocês. Muitas das pessoas que estão ali na internet hoje colocam uma luz de um lado, deixam uma sombra do lado do rosto, tampam aqui assim, fazem um baita de um mistério, usam uma narrativa interessante dentro do Instagram. Elas não fazem ideia do que de fato o mago significa. Então, se você já ouviu sobre arquétipos, essa é pra você que já ouviu sobre arquétipos
e alguém falou pra você, ou você definiu na tua cabeça que você ia usar esse arquétipo, presta atenção no pouco que eu vou falar. E depois me manda uma mensagem no Instagram. Matheus, por que eu tô correndo um risco usando o arquétipo do mago sem ter o conhecimento que você tem pra me passar? Não esquece de me mandar essa mensagem. Você que se conecta com esse arquétipo precisa de informação. O lema do mago é: eu faço as coisas acontecerem. Cara, pensa o quão forte é isso. Se você tem capacidade de fazer as coisas acontecerem, não importa se são coisas boas, se são coisas ruins ou se são coisas inesperadas, você tem essa capacidade de fazer acontecer. Isso é muito, mas muito forte, cara. O desejo central do mago é compreender as leis fundamentais do universo. Então aqui a gente tá falando sobre as leis universais, as não sei quantas leis do sucesso, todas as leis que regem o mundo, leis da física, leis da alquimia, tudo que você for estudar, que você for buscar. O mago, ele busca, ele deseja isso de todo o coração. Ter alinhado dentro dele quais são as leis fundamentais do universo. Afinal, se ele faz as coisas acontecerem, ele sabe muito, cara, muito. O maior objetivo do mago é realizar sonhos. Massa, né? O maior medo dele é as consequências negativas não intencionais. Lembra que eu falei? Se você pode fazer qualquer coisa, talvez você faça algo aqui agora que te prejudique lá na frente. Ou talvez você faça algo aqui agora que prejudique um familiar seu aqui agora. Entende? Cuidado com o que você faz e é capaz de fazer. Projeto de mago. Com você mesmo. A maior estratégia do mago é desenvolver uma visão e viver por ela. Então, se eu acredito que o meu maior valor... Lembra que eu falei pra você definir sobre valores inegociáveis? A minha visão de vida e o meu maior valor é família. Então eu vivo por isso. Eu vivo pela minha família. Eu faço as coisas acontecerem que são necessárias para que a minha família esteja bem. Mago. Define o que tu quer, cara. Maior fraqueza do mago é se tornar manipulador. Porque se você tem tanto tamanho conhecimento, se você é capaz de realizar tantas coisas, você facilmente manipula as pessoas e as coisas ao seu redor para que elas aconteçam da forma como você quer. Quando em baixa energia, você domina o outro. E aí vem as consequências negativas não intencionais, que é o maior medo do mago. O maior talento do mago é encontrar soluções que todas as partes possam ganhar. Por isso o medo dele de criar algo que prejudique alguém. Pro mago, seu talento nato é fazer algo possível em que beneficie a ele e ao próximo. Galerinha das terapias holísticas, psicólogos que já ouviu falar também da constelação familiar, entende sobre equilíbrio de dar e receber, equilíbrio de troca e também uma lei universal, equilíbrio de troca. Você já pensou? Se eu tô dando esse curso por R$47 pra vocês estão pagando, eu preciso dar um conhecimento minimamente necessário para que supra esses R$47. E você com esse conhecimento, usando ele na sua comunicação, usando ele no seu posicionamento de imagem dentro das suas redes, você consiga vender pelo menos o seu serviço por 10 vezes o que você pagou aqui. Ao invés de R$47, né? Você consiga vender um serviço de 470. Você vende um serviço, uma consultoria por R$500. Você venda um atendimento, um acompanhamento, e você consiga fazer esse dinheiro porque as pessoas reconhecerão em você essa máquina, essa potência toda que você tem aí. Vai te chamar de cavalo, mas não, calma. Você é muito bobo se eu fizer isso. Tô fora do bobo por enquanto, segura a onda. Então, finalizando o mago, a gente vai passar pro arquétipo do governante. Ai, quantas pessoas eu vejo no Instagram apaixonadas pelo arquétipo do governante. O lema dele é... uma pausa, volta. Rebobina. O mago tá conectado com o signo de Touro.
E o sábio conectado ao signo de Gêmeos. Não lembro se eu falei, mas agora tá falado. O governante está conectado ao signo de Câncer. O lema do governante: o poder não é qualquer coisa. Não é simplesmente o poder. O poder é a única coisa. O poder é o que mais importa. Tanto que o seu desejo central é ter controle e poder o tempo inteiro. O maior objetivo do governante é criar uma família ou uma comunidade bem-sucedida e próspera. Sendo assim, a estratégia dele é exercer o poder e o controle dentro dessa comunidade. O seu maior medo, óbvio, é ser destituído do poder, é viver a instauração do caos e não ter mais controle nenhum sobre o que está acontecendo, até mesmo dentro dele. Ou seja, para o governante é muito importante estar bem emocionalmente. Fechado? Não esqueçam disso. O governante primeiro domina as suas próprias emoções. A maior fraqueza do governante é ser autoritário demais e incapaz de delegar funções. Então você aí que tá cheia de pom-pom-pom, querendo desfrutar do governante na internet, fazendo um post com um blazerzinho, super descolada, sai daí, sai fora disso, porque sozinha e de forma soberba, arrogante, você não vai chegar a lugar nenhum. Um bom governante, ele é capaz de delegar. Ele é capaz de exercer autoridade e liderança com um senso benéfico. Afinal, o maior objetivo do governante é criar uma comunidade e uma família bem-sucedida e próspera. O maior talento maior talento do governante é a liderança. É a liderança e a responsabilidade. Afinal, ele cuida dos seus. Finalizando o governante, temos todos os arquétipos transmitidos para vocês de uma forma simples, prática e que você consiga associar à sua imagem. Assim, você consegue ter um uso consciente do que você de fato está fazendo. O primeiro quesito para que você faça um uso consciente da sua imagem é saber o que você está transmitindo atualmente. Então, passa por esse processo de questionar. Faça uma pesquisa com os seus seguidores, com as pessoas da sua família dentro de casa. Pelo menos uns 5 feedbacks, umas 5 respostas diferentes, já que o inconsciente de cada um pode estar corrompido. É necessário que você veja pelos olhos de outras pessoas. Pelo menos 5. Questiona pra mamãe, questiona pro papai, questiona pro chefe no trabalho, questiona pra um amiguinho, questiona pra um seguidor. Qual é a imagem que eu transmito? O que você sente a respeito de mim? E aí tu volta no PDFzinho aqui que tá aqui embaixo, vê tudo nos arquétipos, e a pessoa falou que você é arrogante, vai lá, qual que é o arquétipo que tem arrogância? É o herói. Então você começa a fazer algumas associações de palavras e até mesmo de desejos dentro do seu sistema, em que você consiga associar aos arquétipos que de fato estão conectados a você. O outro passo, segundo e último para o uso consciente da sua imagem, é saber o que de fato você quer transmitir. Veja bem, o que você já transmite e o que você quer transmitir podem ser duas coisas muito diferentes. O processo aqui é feito uma autoanálise de todo o seu negócio e o momento da sua jornada. Veja bem, ênfase para momento da sua jornada. Seja no Instagram ou seja sua vida pessoal. Qual o seu desejo quando eu pergunto como você quer ser vista? Ou como você quer ser visto? Dessa forma você vai ser extremamente capaz de fazer com que isso aconteça, de fazer com que isso seja algo fixado dentro de você para o uso consciente dessa imagem. E óbvio, para a gente partir para uma finalização da nossa aula, lembra lá no comecinho que eu disse a vocês, é necessário que exista autoconhecimento, é necessário que exista um processo de desenvolvimento pessoal. Logo, quando eu entro para vocês no assunto Siga Neve, eu vou simplesmente falar sobre a questão e o quesito mentalidade. Aqui nós estamos falando sobre a necessidade de você manter o foco no seu caminho. E não simplesmente manter o foco nos obstáculos que tem no seu caminho. O que acontece com o Siga Neve é uma frase curta, um lema curto,
repetido por praticantes de snowboard. Ou como que é aquele com a varetinha, mano? Boa. É uma frase repetida por praticantes de snowboard e esqui quando eles estão fazendo um processo de treinamento antes mesmo de pegar a pista. Siga a neve, siga a neve, siga a neve. Você consegue observar muito mais o branco da neve do que as árvores. Se você focar em desviar muito das árvores, você vai ter que pensar em milhares de estratégias ao mesmo tempo. Quando simplesmente olhar para a neve é uma única estratégia. Basta você seguir a neve. Por isso essa frase é tão repetida pelos praticantes desses esportes. E eu quero saber de você. Vai lá no meu Instagram e me envia a mensagem siga a neve se você de fato entendeu o que é para ser feito com a sua mentalidade. A nossa finalização passa por um processo de você integrar o conhecimento dos arquétipos que eu te dei agora, que já é muita informação, para que você apresente isso para as outras pessoas e alinhe com a sua imagem. Um novo posicionamento não é simplesmente uma fotografia. Não é simplesmente você ter um novo posicionamento de imagem. Você canalizar a sua energia, o seu foco e objetivo, lembra que eu falei lá no começo? E seguir a neve. E seguir a neve. Se é fazer mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Você vai simplesmente focar no mais dinheiro. As coisas vão acontecer para que isso seja um fato na sua vida. Desde que você use a estratégia. Desde que você tenha um planejamento. Aqui vale destacar a importância de cada um dos princípios que eu te mostrei para um posicionamento de imagem estratégico. Desde saber o que é um posicionamento de imagem até ter o conhecimento básico de todos os arquétipos, nós precisaremos ter, sim, uma estratégia definida para conseguir concluir essa Masterclass das 12 máscaras arquetípicas. Lembra que lá no começo eu falei que existe um jeito certo e um jeito errado de usar o conhecimento sobre os arquétipos? Se você já conhece e já havia ouvido em algum lugar sobre arquétipos, você já cometeu esse erro e eu tenho certeza. E se você está ouvindo pela primeira vez sobre esse assunto, tu presta muita atenção, já. Tu presta muita atenção para não errar de jeito nenhum. Existe uma diferença imensa entre arquétipo e estereótipo, mas eu ainda não ouvi ninguém falar isso pra você. Porque é mais fácil vender que tu vai virar o amante, porra. E vai conseguir conquistar todo mundo. E vai vender pra caramba. Porra, sai dessa, mano. Você vai errar. Você já errou. Então lembra do que eu tô te falando aqui agora. Existe um jeito certo, fácil e fluido de você usar os arquétipos. E aqui sim você vai ouvir um pouco mais sobre arquétipos de afinidade. Euzinho, Matheus Mendes, famoso MM, vou te ensinar o que é arquétipo de afinidade logo menos. Tenho certeza que eu vou te ver no nosso próximo treinamento. Você tem duas opções. Você pode terminar essa Masterclass com esses R$47 que você pagou aqui, pô, não pagava nenhum... Pagava uma pizza? Talvez, vai. Você pode voltar lá no meu direct, mandar mensagem falando, Matheus, eu quero ir além. Eu quero mais. Eu quero de fato entender e integrar quais são os meus arquétipos de afinidade. Agora, se você quer seguir sozinho, tudo bem. Aqui encerra o nosso ciclo por enquanto. Eu tenho certeza que logo menos você vai acordar e entender que no seu coração existe um desejo. E esse desejo ainda não está explícito na tua cabecinha, por isso você não está dando o próximo passo. Um beijão, até logo e se cuidem. Fui!